Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 25 de junho de 2011, sábado. O verbete é o 1971, 5 páginas, 48 logias e 21 máximos. No detalhismo, nós chamamos a atenção, tem 11 máximos. O tema é predisponência à reciclagem. A especialidade é ressexologia. Quem redigiu essas 5 páginas aqui, com muito critério, é a professora Magali, que está aqui sentada na cadeira das res. E está com assessoria hoje da Minerva ali, que é a Rosa Minerva. Definologia. A predisponência à reciclagem é a condição ou estado intraconsciencial de predisposição, tendência, preparação, intenção, vocação, aptidão, propensão, vontade para realizar as reciclagens existenciais e intraconscienciais. A predisposição para a genética induzindo a reciclagem. O descarte das coleiras do ego. A libertação das interprisões grupo-kármicas. O reconhecimento dos próprios erros. A retificação imediata dos erros cometidos. O comprometimento com o próprio conhecimento. As decisões individuais conduzindo ao autoenfrentamento. O enfrentamento das situações difíceis operando reciclagens. O ato de abrir mão das ilusões. A conexão com a paraprocedência. As sincronicidades promovidas por amparadores. Os extrapolacionismos parapsíquicos motivadores. A preparação para o auto-revezamento seriexológico. Eu li apenas um pedacinho, tem muito mais material aí. Agora, na taxologia, lá na divisão da argumentologia, nós temos 11 fatores relacionados à predisponência à reciclagem consciencial e respectivos contrapontos. Agora, na remissologia, nós destacamos, dentre 15 verbetes, autodestravamento, autossuperação prioritária, catarse consciencial, reciclofilia e viragem autoevolutiva. Frase enfática. A predisponência à reciclagem evidencia o nível da inteligência evolutiva pessoal, impulsionando a consciência a alcançar patamares evolutivos anteriormente estudados no curso intermissivo. Você sente-se atraído ou predisposto a fazer reciclagens conscienciais? Quais patamares evolutivos você já transcendeu na atual vida intrafísica? Na bibliografia tem 7 fontes diferentes. Agora, questionamento. Quero estudar medicina para participar das pesquisas que objetivam melhorar o cérebro das pessoas que têm patologia que não ligam a área cerebral do sentimento com a racionalidade. Se discordo da ressoma de consciências com essa patologia, acho que devo assumir a responsabilidade para conhecer o assunto, a fim de estar em condições de discordar e colaborar para a produção de conhecimentos que ajudem os médicos a interferir no cérebro desses doentes e a mim no processo assistencial. Talvez os cursos de biologia e genética sejam uma opção para me orientarem no estudo da biologia cerebral e nos questionamentos da paragenética. O curso de biologia dura apenas 4 anos. Meu discurso parece confuso, o que fazer? Não, eu lembro do que você perguntou ontem. Agora, o caso é o seguinte, faz então esse curso por 4 anos, vamos ver o que dá, se isso vai ampliar a sua cosmovisão do assunto. Vale a pena. Estudar sempre vale a pena. Acrescentar alguma coisa nas pesquisas sempre vale a pena. De que modo lidar com a consim problema que se acha dona da conscienciologia ou de certo setor de atuação representativo junto à SOCIM? Olha, aí é paciência e caldo de galinha. Ou deixa a pessoa para lá, né? Agora, o ideal seria dar um exemplo, argumentar, né, com racionalidade e colocar a pessoa no lugar, né? A impacto-terapia vale a pena, principalmente se a pessoa é assim, às vezes vale a pena um impactozinho, mas... Outro, para você. Pela frase enfática, a predisponência à reciclagem teria relação aos estudos feitos no curso intermissivo. Gostaria que a verbetógrafa esclarecesse esse ponto. Por exemplo, o Zéfiro, Talmal e a monja
sempre tiveram acesso ao curso intermissivo? Em algum ponto de sua existência tiveram a predisponência à reciclagem, mesmo sem esse pré-requisito? Olha, eu não sei, o Zéfiro, a Monja, talvez não tivesse na época deles curso intermissível, não tenho essa informação. Mas, assim, o que eu vejo hoje, no nosso caso aqui, é que o curso intermissível ele nos predispõe para estar aqui, encontrar conscienciologia, recuperar os cons, então ele é importante nesse sentido. No nosso caso, agora eu não sei, professor. Agora, o problema todo é o seguinte: o curso intermissivo começou na prática para a galera, de modo geral, para a humanidade, a partir de 1950. Antes disso, a gente mexia com o assunto, o tal mal já conhecia, esse povo todo, nós todos já estávamos mexendo mais ou menos alguma coisinha. Eu era bedel, né? Eles talvez criaram o curso intermissível ali, né? Isso aí é fichinha para eles. Agora, o problema é ver agora o que é que se passa. É a pessoa que fez o curso agora e ver o problema dela, pessoal, ela mesma. Isso que é importante. Sobre a projeção lúcida da consciência, gostaria de perguntar o que segue. 2 pontos. As percepções da consciência projetada são tais quais as do corpo físico ou diferenciam-se tendo em vista algum critério, como as emoções do momento da projeção? Variam infinito, depende da situação. Inclusive, os trajes extrafísicos variam muito. Nem todo mundo se projeta durante a noite com pijama. E, às vezes, isso muda muito, depende do que é. É bom ver um livro que eu escrevi que chama Projeciologia. É um negócio, tem 1000 páginas, dá para você ver bem a situação. Agora o outro, a projeção se dá sempre à mesma dimensão ou obedece a um? Não, isso varia infinito. Numa só projeção você pode ir a vários níveis de dimensões, e a várias condições, isso varia infinito. Experimentei voluntariamente o que me parece ter sido a projeção lúcida da consciência. Contudo, visualmente não percebi muitos detalhes, pois que a atmosfera estava penumbrada e um pouco turva. As respostas corroborariam a formação de minha convicção sobre tal fato. Sim, mas o problema todo é o seguinte: você precisa de estudar, você está muito de jejum. Pega o livro Projeciologia e vai estudar e ver o que é que tem de bom. E outra coisa, lê o livro desancando com o livro, critique tudo, que aí você vai aprender mais rápido. Outro, faça assistência praticamente o tempo inteiro para todos os seres vivos. Refiro-me a insetos, plantas, animais e pessoas. Sou médico. Só que comecei a recusar e dar ajuda como comida e dinheiro a andarilhos, mendigos e pedintes. Acho que não ajudo nada fazendo isso, perpetuando sua situação atual, além do fato de muito que é dado é trocado por drogas. Além disso, prego essa minha conduta para outras pessoas. E como tenho um problema, um mental soma potente, reconhecimento no local que moro, noto que já influencio muita gente. Estou sempre cosmoético por exigir esses pedintes, que esses pedintes busquem algum tipo de solução para suas vidas, ou anticosmoético, negando ajuda a essas pobres consciências. Não, o negócio é ajudar tudo que se puder, né? Você, na sua condição de médico, aí trabalhando, ajuda aquilo que você puder. Agora, é preciso de internet esse povo para acabar com o tóxico. Esse aqui é o caminho. Não há outra solução. Agora, o governo está querendo abrir mão, jogar a toalha. Eles estão derrotados nisso. E parece que o negócio é internacional. Vamos ver o que vai dar isso. Então, tudo isso vai piorar. Se descriminalizar, isso tudo vai piorar. Pode esperar que a sua medicina vai te dar muito mais trabalho doravante. Outro, gostaria de saber o que significa um ser brade psíquico com ações normo-postural e normo-atitudinal. O brade psíquico é aquela pessoa que raciocina devagar. Tudo dela é mais lentamente, é em slow motion. Então, é câmera lenta. Agora, com o passar do tempo, a tendência de todas as consciências, pelo que a gente observa aí no processo evolutivo, é ser táxi, devido à taquirritmia da consciência. Tudo fica mais veloz, mais rápido. De modo que os processos aí é o seguinte: as ações norma postural e norma atitudinal, isso aí a pessoa pode estar muito bem, mas se ela é lenta, às vezes ainda não está dentro daquilo que a própria exigência da evolução faz sobre a pessoa. Com o passar do tempo, ela vai conseguir sair disso. Agora, do brade, ela tem que passar para a norma psíquica, para depois alcançar o tato psíquico. Então ainda tem a fase ainda temperada, mediana, do meio.
Agora a outra. Estou começando um grande processo de reciclagem íntima, com mudanças internas acontecendo e ainda não percebendo o todo. Fiz a CP1, a CP2, conheci na Conscienciologia uma pessoa interessada em mim, assim como tem interesse nele. Demonstra ser um homem íntegro, companheiro e com muitas ideias afins. Mas acho que no meu momento atual, devo dedicar minha atenção a esse processo de reciclagem íntima e de autoconhecimento. Qual a importância de uma dupla em um momento desse? Corro o risco de sair do meu foco, dando atenção a esse lado afetivo, ou pode ser uma oportunidade de interação e agilização? Escuta, tem um negócio aqui que é bom a gente falar para a senhora, com calma. O problema todo, vamos entender bem, o problema todo é que para fazer uma dupla, isso não acontece todo dia. Agora, para a gente fazer uma reciclagem, pode ser qualquer hora. Você não depende de ninguém. Agora, a dupla, se aconteceu e apareceu, é bom urubu-observar isso em primeiro lugar, para depois pensar o resto. Vocês não acham que está lógico o que eu estou falando? Então, observa bem isso. Apareça aqui com a sua pretensa ou candidata dupla, para a gente dar uma geral. Eu, na minha condição de seu bisavô, vou dar minha opinião. Não, você pode, está tudo certo. Não. Vamos ver como é que fica. É isso. Está vendo aí? A gente está falando, acabou acontecendo hoje aí. Está vendo? Gostaria de saber se o senhor tem alguma relação com a consciência Zéfiro, que foi o possível guia de Allan Kardec. E qual a melhor forma que o senhor indicaria para eu me desprender de jogos viciosos? Tenho 15 anos e isso na minha idade é bem difícil. Não, 15 anos, você está na hora de mudar. Você pode mudar qualquer coisa, porque você ainda não é gente, está fazendo força. Eu não é. Agora, ó, eu já ouvi falar no Zé, conheço as coisas todas, sabe, a respeito disso. Agora, o que eu quero dizer para você é o seguinte, leva a sério e corta os jogos de uma vez para todas. Tudo aquilo que tiver contato com isso, de uma vez, tem que ser na hora. E não volte atrás. Agora, arranja alguma coisa, algum processo técnico, algum livro técnico para você ler, para você se interessar. Com 15 anos, você já deve saber dessas coisas todas e pode caminhar para um caminho melhor. Uma outra coisa, seria bom você estudar o que a gente fala sobre invexologia, a Sinvex. Qualquer coisa, entrar em contato com a Sinvex. Tem alguém aí da Sinvex hoje? Professor, até queria falar que o pessoal da Sinvex tem um congresso de serenologia e inversão existencial lá na Aracê. Então tem muitos mas deles Aracê, lá. mas aqui. Quem é que tem para poder falar, chamar? Você tem aí os dados da Sinvex aí? Eles estão lá e eles estão assistindo a tertúlia online também. Não... Pois é, mas o caso é falar com esse nosso rapaz aí. 15 anos. Seria bom alguém dar uma indicação para ele. Telefone 45, que é a Foz do Iguaçu, 2102 1406, 2102 1406. E é interessante você entrar no site, que é o www.asinvex.org. A Sinvex é ASSINVEXIS. Correto? Como diz em inglês, young man. Ouve bem o que é que eu quero te dizer para você. Se você começar a estudar Invex, vai levar você para níveis superiores, você vai deixar os jogos. Você vai ver que o jogo é coisa de criança e um processo patológico. E vai ver que a Invex é coisa de adulto, e você já está se tornando adulto com 15 anos. Você está interessado em mudar os jogos viciosos? Eu só conheço um monte de gente que está atolado nisso até aqui. Agora aqui outro. O grau evolutivo de uma pessoa pode ser definido observando os chakras? Não, depende. Isso aí é difícil, principalmente para quem está observando, que pode ter interpretação errada. A prática contínua do EV ordena os chakras e aumenta o grau evolutivo instantaneamente? Depende da pessoa. Olha, só para criar uma OFIEX, uma oficina extrafísica para mexer com energia, para ajudar os outros, a pessoa precisa de 2 décadas trabalhando diariamente com a TENEPS. Pensa bem que energia não é assim também tão fácil.
Seria possível alguém ter uma evolução 100% maior em uma única vida apenas por ter se dedicado à prática regular do EV? Sim, eu não ponho a mão no fogo, tudo isso é possível. Considerando apenas 20% das pessoas mais evoluídas do planeta, o senhor acha que para essa parte da população ainda será necessário várias vidas até que não seja preciso encarnação em coisa? Ixi, várias não, centenas de vidas, ou milhares, para a gente ser bonzinho, né? Pode esperar. Nós todos aqui, ó, inclusive o povo todo que fez curso intermissivo, ainda vai demorar muito. O caso é o seguinte, você tem que olhar a faixa ou a escala evolutiva das consciências e ver que ali, ó, tem uma série de condições que a pessoa tem que chegar lá. Completista, ofiexista, desperticidade, quer dizer, o ser desperto. Depois tem, presta atenção, a semiconsciência, depois o teleguiado autocrítico, depois o evoluciólogo, até ela chegar em serenão. Quando ela chegar em serenão, a gente não sabe quanto tempo ela vai demorar até dominar o resto que ela não sabe do planeta. Aí é que ela vai deixar de ressomar. De modo que, ó, se prepare que você tem séculos ou milênios pela frente. Pode falar. Magali, na página 1, a terceira linha de baixo para cima, a descoberta das crenças anacrônicas. Então, as crenças anacrônicas são as crenças que nós criamos, né, em determinada situação, que, por exemplo, numa situação do passado, a pessoa usou como uma estratégia de sobrevivência e ela funcionou. Só que hoje, já essa estratégia, ela não funciona mais, ela está anacrônica, né? Ela está fora do tempo. Por exemplo, a pessoa que em outras vidas sofreu aí traumas de falar em público, né? Falar. Por quê? Porque ela se expressava, falava o que pensava, ia para a fogueira, morria enforcada. Ou mesmo nessa vida, quando eu era pequena, a pessoa também pode ter acontecido dos pais, né, repreenderem. Só que ela cresce e ela continua se comportando da mesma forma, com a mesma crença, que algo vai acontecer com ela. Então, se ela precisa, então, mudar essa visão, atualizar, né? Hoje é uma outra época e que, bom, ela não vai, aquilo já não acontece mais, ela pode se expressar. Então, esse é um exemplo. Agora, a última aqui, né, a paradoxologia da página 3 é um paradoxo só, né? Uhum. O paradoxo do esforço pessoal ser mais eficaz para a reciclagem comparado aos fatores inatos. Isso, na verdade, é um paradoxo porque vai contra o senso comum, né? Até ultimamente, os cientistas estão percebendo que o esforço ele é mais eficaz do que a própria habilidade da pessoa inata, né, dos genes dela. Quando dentro do... deixa eu sumir um pouquinho aqui. Dentro da questão do paradoxo, eu vejo que ele é um paradoxo porque as pessoas elas colocam muito como a questão do dom, né? A pessoa que tem o dom para fazer aquilo. E que, na verdade, hoje a gente vê que não é bem assim. O esforço, por exemplo, eu trouxe aqui uma revista que é da Scientific American. Eu não sei como fazer para mostrar. É para essa câmera aqui. Da Scientific American, que ela fala da questão das mentes brilhantes, né? Então, eles falam da questão dos pesquisadores, por exemplo, como Einstein ou mesmo Mozart, né? Então, aqui, por exemplo, num ponto eles estão falando, é preciso muito esforço para construir essas estruturas da mente. Simon criou uma lei psicológica própria, a regra dos 10 anos, segundo a qual é preciso cerca de uma década de trabalho duro para dominar qualquer campo.
Crianças prodígios como Gauss na matemática, Mozart na música e Bob Fischer no xadrez tiveram que fazer esforço equivalente, talvez começando mais cedo e se dedicando mais que os outros. Quer dizer, isso eu coloquei esse paradoxo para nós pensarmos na questão do curso intermissivo. Né? A gente tem curso intermissivo, mas isso não garante, né, que nós vamos conseguir o complexo. Não precisa, 10 anos é pouco para chegar ao FIEX. Precisa de 20, eu acabei de falar aí. Nós estamos trabalhando com coisa mais séria. Mais séria, então. Então eu coloquei esse paradoxo pensando nisso, que a gente tem que se esforçar, né? Sair da ideia que porque nós temos curso intermissivo, nós vamos estar aí conseguindo, já tem o diploma, né, de completista. Não, só o curso intermissivo não coloca o saldo azulíssimo. Eu ia até perguntar do curso intermissivo, você já respondeu, mas é a questão que a transpiração vale muito mais que a inspiração. Isso. Até Thomas Edison, né, fala essa questão do 1% e 99%. Ele mesmo é uma prova de que o gênio, ele também é formado, né? Ele precisa se esforçar. Obrigado. Magali, aqui na página 2, lá na efeitologia, lá embaixo, na segunda linha, você fala do efeito da paragenética na genética. Você pode falar disso em cima da nossa predisponência à reciclagem? Então, o efeito, na página 2, onde é que está? Efeitologia, né? Tá, efeitologia, então. O efeito da paragenética na genética, quer dizer, é a questão a paragenética, então, é a nossa construção de muitas vidas, né? Aquilo que nós conseguimos, trazemos de todas é o resumo de todas as nossas vidas. Então, tem aquela questão da pessoa mais evoluída, tem uma paragenética mais forte, então ela engole a genética. Ela consegue fazer uma recuperação de clones muito mais rápido, né? Ela não deixa nem a genética, nem o meio engoli-la. Enquanto que o que a gente vê, por exemplo, numa Conselhos, né? Na Conselhos talvez seja interessante que se ela nascer numa genética melhor, no meio melhor, ela seja engolida pelaquela genética pelo meio, para melhorar a paragenética dela. A paragenética que está doente ali, né? Uma paragenética que não é tanto positiva para ela. Assim, ela vai melhorar a paragenética. Os serenões possuem total lucidez sobre quem são, com retrocognição e maturidade, mesmo quando ainda são crianças? Yes, indeed, of course. O rastro de luz causado pela locomoção do psicossoma pode ser originado da ionização do ar? O que o senhor acha? Não, isso é uma hipótese, tem muitas delas, mas esse aí é uma pesquisa em aberto, a gente não sabe o que se passa. Tem muita coisa para ser investigada aí. Outro, apesar de nossas divergências, tenho tido muita paciência com meu irmão bivitelino, é aquele caso da gemelidade ontem. Ele tem sido amigo, confidente nas minhas horas de turbulência emocional. Quando voltar à Foz, tentarei levá-lo comigo para te conhecer pessoalmente. Ele não é totalmente antípoda da conscienciologia, apesar de ser espírita. Poderia abordar a questão da telepatia em gêmeos e na dupla evolutiva? Sim, o processo todo é o seguinte: gêmeos, é preciso de ver o nível de gemelidade, que isso aí tem uma relação. Por que é que nasceram os gêmeos? Isso não tem, tudo tem sua relação. Então, é preciso saber, entre vocês dois, por que vocês são gêmeos. E o que está acontecendo com cada um. Não existe almas gêmeas. Vocês não são iguais. Cada um tem uma tendência, tem temperamento diferente. Então, é preciso de entrosar isso aí. Agora, os gêmeos são das pessoas mais sérias que tem antes da dupla evolutiva. Por quê? Eles têm que ter mais afinidade entre eles do que a pessoa que arranja um duplista ou a duplista. Então, é uma coisa óbvia. É o pior que tem em matéria de convívio. É o que exige mais da pessoa, é a gemelidade. Tá certo? Já nasceu gêmeo porque tem um negócio. Por quê? No meio de bilhões e bilhões, eu vou nascer com uma pessoa? Que negócio é esse? Essa pessoa, como é que fica? Ninguém é igual. O pior é isso, é que ninguém é igual.
A gente tem que conversar isso aí com calma. Agora, aí no cara é o grupo karma. A karma aí não é ego-karma, não. É o grupo karma. Tá certo? Karma. O senhor poderia nos contar sobre a retrocognição do médium Arigó e seu envolvimento na Primeira Guerra com o Dr. Fritz? Não, eu não sei nada disso. Eu só sei que o Dr. Fritz andou trabalhando numa porção de guerra antes, etc., e não foi só na primeira, não. E outra coisa, ele sempre atendeu o povo do jeito que ele era. Eu conheci Bel Arigó e vi as coisas do Dr. Fritz, inclusive com gente que foi para falar com ele, para saber se ele era mesmo o Dr. Fritz. E as pessoas eram alemãs, inclusive gente que conhecia a língua alemã, o idioma, muito mais do que eu. Eu estive presente e as pessoas confirmaram que o homem que estava falando aquilo lá dominava totalmente o alemão a hora que ele queria. Eu fui com a dona Hermes, o povo todo que havia. Então o negócio é muito sério, porque a turma conhecia alemão de trás para frente. Sabe? Coisa muito séria. Agora, pode detalhar melhor sobre o seu encontro na dimensão extrafísica com ele e o tipo de interassistencializada realizado até hoje ou naquela época? Olha, o caso todo é o seguinte, na época, eu fui falar com ele, mas tinha uns casos pessoais dele que ele não queria tocar no assunto, inclusive problema de família. Porque um irmão do Arigó trabalhou comigo, aonde eu estava fazendo lá um serviço, ele trabalhou comigo durante muito tempo. Agora, ele não quis tocar no assunto, porque na ocasião não se sentiu bem, depois que ele dessomou com aquelas condições, de modo que eu não levei o assunto para frente. Depois disso eu não tive mais contato, eu não sei o que aconteceu. Agora ele estava acertando umas coisas interfamiliares dele. Isso é que eu sei da ocasião. Agora eu entrego, você pode falar. Parabéns, tá. Em neurologia, as 4 expressões compostas: predisponência à reciclagem inicial, reciclagem mediana e reciclagem avançada. Né? Se você poderia falar mais, né, ampliar esse assunto, e como que a gente identifica em que nível está a minha reciclagem? Fala com ela, para exemplologia. O bom é você dar uma olhada na página 4, na exemplologia. Então, aqui a gente tem os 3 exemplos, né? Eu coloquei o exemplo inicial, que é o exemplo da pessoa motivada a fazer autopesquisa, que já começa a querer se conhecer, se melhorar. Né? Depois, o segundo exemplo aqui, que é a exposição consciente na condição de sincobaia cosmoética, que é a questão do intermissivista, ele vai ter que se expor, né? Como professor, como autor, como verbetrógrafo. Então, tem essa condição aí que a pessoa ela já se coloca na condição de consincobaia. E o terceiro, que é o emprego lúcido, que aí eu já penso que é uma condição já da inteligência evolutiva, né? Emprego lúcido da consciência da inteligência evolutiva, que eu penso que já é uma condição quando a gente atinge a desperticidade e a pessoa já começa estar, né, o tempo todo seguindo as prioridades evolutivas, né? A questão ficou claro? Obrigada. Quem é que está com o microfone? Na página 2, na parapatologia, você poderia aprofundar a conexão com a paraprocedência? O que eu pensei quando eu coloquei a conexão com a paraprocedência? Eu pensei que no caminho, né, a pessoa que está predisposta e ela começa a realizar aqui no intrafísico, ela vai fazendo, né, vai dando aula, vai escrevendo, ela começa a ter conexão, ela começa cada vez mais se aproximar dessa paraprocedência. Né? É a questão da TENEPS também. Eu vi mais ou menos nesse sentido. Magali, na página 2, em efeitologia, você coloca na primeira linha os efeitos da educação familiar nas predisposições pessoais. Né?
A gente percebe nas famílias que às vezes dois filhos, né, dois filhos têm a mesma educação, entre aspas, mas um reage bem diferente do outro, né? Então eu queria entender qual que é a porcentagem desse efeito, ou se a consciência, né? Porque tem muita questão aqui da paragenética, de tudo que você já comentou. Qual é a porcentagem, o quanto que esse efeito da família influencia, né, na reciclagem da consciência? O que eu vejo bem aquilo da paragenética mesmo, né? Quanto mais a gente constrói uma paragenética firme, mais determinada, né? Aquela consciência que marcou realmente, né? Que é o que a gente está fazendo aqui, marcando, escrevendo. Quando ela entra no núcleo familiar, aquilo está tão forte nela que fica difícil ela sucumbir, né? Apesar que eu vejo que no nosso nível de pré-serenão vulgar, isso acontece muito, né? Ainda a gente sucumbe ao meio, depois a gente recupera, muda. Isso também é uma forma da pessoa ferir, eu penso, o nível evolutivo dela. Que ela começa a ver, poxa, eu não sucumbi à família. Então, tem alguma coisa aí, a minha predisposição, ela, né, para isso, para aquilo, está forte, está firme. E dessa mesma forma, a gente consegue ver o que é que a gente ainda sucumbe e que tem que melhorar. Então, é isso. Falar. Sindromologia, né, detalhismo ainda, sobre a síndrome de Gabriela. Né? Eu compreendo, né, essa síndrome, pessoa que nasceu assim, que foi sempre assim e tal. Agora, às vezes a pessoa usa isso para se manter naquela condição, né? Mas será que ela tem noção do que é a reciclagem? Será que ela tem conhecimento? Ou você considera que é depois que ela conhece e está se sabotando quanto àquele conhecimento? Eu acho exatamente isso, que ela se sabota, né? Porque se ela for reciclar, ela vai ter que sair do comodismo, ela vai ter que fazer alguma coisa, vai ter que se enfrentar. Então a pessoa muitas vezes ela não está disposta a se enfrentar, né? Porque tem bônus da reciclagem, mas também tem os ônus. E ela não quer saber dos ônus. Então ela fica na condição cômoda de que, não, eu sou assim, não dá para mudar. Sabe, não tem jeito mesmo. Quem sabe na outra vida eu mudo. Né? Ela pospõe, deixa para depois. Magali e o professor, eu acho. Esse megapensene aqui é do professor Waldo, né? Foi uma cola. Foi uma cola, mas eu achei assim tão... Professor, você poderia nos ajudar a aprofundar isso aqui? O que quer dizer assim? Aptidão é poder. Deixa ela falar, né? Ela está doutora no assunto. É que eu escolhi isso, vou falar o que eu escolhi, depois, de repente, o professor complementa, mas porque as nossas habilidades, elas nos dão poder, né? Sim. A pessoa que tem a habilidade de escrever, ela tem um poder ali, que ela pode, né, fazer a cabeça das pessoas, né? A questão da comunicação, a pessoa que se comunica bem. Então, vai depender tudo do nível de cosmoética dela. Então, as suas habilidades, as suas aptidões, elas são os seus poderes. Só aquilo que a gente faz com o pé nas costas e muitas vezes a gente não está nem lúcido para que faz aquilo com o pé nas costas, né? Pode ser até. Agora, uma coisa séria é o seguinte, todo mundo que fez curso intermissivo é porque tem um nível de aptidão já acima da média, 51%. Porque todo mundo tem aptidão para alguma coisa. Que a maioria é furada. São coisas que não funcionam evolutivamente, que não produzem, não tem lucro. Entende? Não há proveito com o processo dessa aptidão. Então, com o curso intermissivo, as coisas mudam. Tudo isso que você estava estudando, que você mandou para mim aquela listagem, é um processo de aptidão das pessoas. Agora, o problema é ver a função de acordo com a aptidão exata, com aquele perfil. Entendeu? Aquela tendência exata da pessoa. Isso é que precisa de mudar. As pessoas não se dão bem, às vezes, numa IC, porque deram função para ela
diferente da aptidão básica que ela traz. Se a gente, então, tem que selecionar. Por isso, uma das coisas mais sérias que tem numa liderança é saber escolher os liderados, principalmente na distribuição de encargos, incumbências, empreendimentos, funções, trabalhos, tarefas. Isso é muito importante, que é justamente o caso de vocês lá, que vocês têm problema. Você está estudando bem, eu vi os detalhes de todas as suas folhas. Agora, é preciso de levar por aí. E outra coisa, relevar tudo, entender o povo, fazer congregação, fazer a reconciliação, o livro da Malo lá, sobre reconciliação, dá para todo mundo. Está entendendo? Isso aqui é ideal. E nós estamos trabalhando aí, você principalmente, só com gente de casa. Sim. É como se fosse um problema intramuros, indoors, em casa. Estamos no momento de Pois democracia agora, a pura, roupa né? suja se lava em casa mesmo. Então está tudo certo, é preciso de haver esse processo. E a democracia pura está aí para isso, né, professor? Agora, a sua turma atualmente está muito melhor do que era antes na IC, tá? Ah, A obrigada. turma é boa, muito séria. Já cresceu muito isso aí. Então a tendência agora é ampliar ainda mais o serviço. Vamos nessa. Obrigada. Estou falando com ela porque ela mandou uns dados sobre os casos aí da IC. Nós estamos estudando isso. Ela agora pegou o rabo de foguete e está querendo que ele saia da nossa galáxia. Tem que ir para outra. Ela está certa. Magali, na página 3, na maniologia, autossuperação da fracassomania. Essa predisponência à reciclagem, ela favorece ao processo de você diminuir os conflitos íntimos e, por isso, você transforma possíveis problemas em solução? Seria por aí? Ou como seria essa autossuperação de fracassomania? Isso é uma outra forma de ver. Eu não pensei nisso não quando eu coloquei no verbete. Eu pensei que, mesmo que você tenha predisposição, se você mantém a fracassomania de que, eu não vou conseguir, não, isso não é para mim, você não vai conseguir estar aí fazendo suas coisas, né? Não adianta. Você pode ter curso intermissivo, você pode ter predisposição. Se você mantém essas ideias, você anula. Então, esse eu vi que é um ponto crucial, assim, dentro da predisponência, porque a sua predisponência vai ficar anulada. Vai ficar... Ela está predisponível para, a qualquer momento, enfrentar o problema e, com isso, gerar soluções e reciclagens pessoais, nesse caso mais ressex ou talvez recins também nesse processo. Isso, acho que as duas. E também, eu não sei se a qualquer momento, eu acho que a consciência ela tem que planejar isso, sabe? Porque, assim, se colocar também numa situação onde você não planejou, né, pode até aumentar o seu trauma ali da situação. Se você planeja, você vai, né, tem até algumas técnicas aqui no verbete, que é a técnica das pequenas coisas, a técnica do mitridatismo, de você ir fazendo pouco a pouco e vencendo essa situação. Né? Ok. Magali, eu sei que tem bastante técnicas aqui, eu dei uma olhada, mas eu vejo assim, para casos irremissíveis, aquelas pessoas que na hora da mudança travam, a técnica de mais um ano de vida é um empurrão escada abaixo, é bom. Porque a pessoa está parada, ela não sabe se desce, se ela volta, ela fica naquela posição, ela leva aquele empurrão. E a técnica de mais um ano de vida, segundo a descrição da própria técnica nos 700 experimentos, ela acelera para uma década. O que deveria acontecer em uma década vai acontecer em um ano. Então não tem jeito da pessoa viver um dia sem acontecer uma coisa diferente com ela. Então, para essas pessoas que estão assim empedernidas, paradonas mesmo, que estão naquela paradeira total, ajuda muito, porque é como se você desse o sinal verde para os amparadores para eles acelerarem aquilo que precisa acontecer com a pessoa para ela mudar. Você sabe, Malu, eu até pensei em colocar a técnica de um ano de vida, apesar de eu não ter feito, eu fiz algo, só não pensei na dessoma, mas eu realmente mudei em um ano uma série de coisas. Então, e comecei a investir. Então, eu penso assim que
Eu coloquei, depois eu falei, eu não vou colocar, porque se eu colocar, a Beth vai perguntar e eu vou falar, já estou aqui para... Não, ela já está perguntando e divulgando o Por curso. que você não colocou a técnica de mais Olha, Beth, eu vou falar que eu pensei muito em você. E aproveitando a oportunidade perguntar. e convidar todos vocês, nós estamos agora em agosto, vai acontecer o primeiro módulo do curso da técnica de mais um ano de vida. Estão todos convidados. Mais informações na recepção do CAEC. Beth, e a gente pode tranquilizar todo mundo que a pessoa melhora tanto que os amparadores não deixam ela dessomar de jeito nenhum. Exatamente. Porque ela vira um elemento muito útil. Então, como é que vai dessomar uma pessoa que está em plena atividade? Não então, pode. vale a pena a pessoa pensar nisso. A última coisa que acontece é a tem dessoma. gente que já fez a técnica 10 anos em seguida. Então, 8, eu estou com 8 10 já. anos de sobrevida. Tá certo? Magali, Agora, só mais uma pergunta. Na página 2, em tecnologia, a técnica do mitridatismo, que acontece na PENEPS, né, teria uma relação com fatologia, na primeira página, da quarta linha de baixo para cima, é o aumento da própria resiliência? Se puder explicar, assim... Sim, ela tem relação, sim. Porque a pessoa, quando ela passa por crises, né, ela vai passando, vai se auto-enfrentando, ela vai tendo ali, ela vai sofrendo aquela situação, né? Ela vai vivenciando a situação e o que era para ela um bicho de 7 cabeças já é de 6. E vai assim diminuindo, né? 5, 4, 3, até que o bicho já não tem mais cabeça. Então eu vejo que ela tem muita relação. há alguns dias venho pensando em me tornar vegetariana. Vejo que hoje em dia ainda há muito desrespeito e crueldade com os animais. E que o homem, ao produzir a carne, trata o ser vivo na condição de produto. Acredito que o vegetarianismo é um tipo de reciclagem existencial. Gostaria da opinião do senhor a respeito do consumo de carne. Olha, eu acho que o ideal seria a pessoa só ter a dieta frutariana, que é o que eu sempre falei. Mas eu não faço isso. Eu gosto mais de comer peixe, etc. tal. Agora, por quê? Porque eu não sei a sua idade. Quanto mais idosa a pessoa, pior é o processo quando a pessoa que nasceu com a dieta carnívora, ela deixa para uma vegetariana. A média, geralmente, é 2 anos para a pessoa começar a bater pino na cabeça. As faculdades mentais vão caindo. A primeira coisa que falha é a memória. Então, veja bem, eu tinha, entre meus 20 e 22 anos, eu resolvi também fazer a dieta vegetariana. Agora, eu fui criado desde a minha infância com dieta carnívora. Na minha terra, por exemplo, até galinha era difícil. Lá era tudo na base de porco. E eles usavam o porco para fazer a banha que cozinhava tudo. Era assim. Lá em casa tinha até prensa para apertar o processo do tocinho para virar e ficar líquido. Agora, então, eu resolvi deixar. E comecei a ser vegetariano. 2 anos e meio depois, um dia, eu esqueci como é que escrevia o algarismo 8. Aí eu falei assim, estou ficando louco. Tem alguma coisa comigo, não é possível. Eu sempre tive uma memória elefantina, fotográfica, de doido. E de uma hora para outra eu esqueci como é que fazia, não tinha jeito de atribuir a ninguém nem a nada, o negócio só comigo. 8, eu não sabia como é que era o 8. O 8 nada mais é do que o infinito em pé. E eu não lembrava de nada disso. Aí eu comecei a pensar, o que eu tenho? Aí comecei a levantar o processo. Aí comecei a ver que tinha outras falhas mnemônicas, de hipomnese. Então eu vi que o processo era a dieta vegetariana. Fazia 2 anos e meio que eu estava já com a dieta vegetariana. Recomecei a comer tudo, mais ou menos normal. Eu sempre evitei muita carne vermelha, mas mesmo assim, de vez em quando você come, porque tem, às vezes, uma carne moída, às vezes tem um processo, às vezes, de estrogonofe e outras coisas mais. Então, eu comecei. E só recuperei minha memória integral 5 anos depois.
Quer dizer, eu funcionei 2 anos e meio e depois 5 anos para recuperar tudo. Então, eu abro o olho de você a respeito disso. Outra coisa, eu recuperei com 5 anos bem a situação, porque eu tinha 20 e poucos anos. Se tiver a sua idade. Uma pessoa com 50, por exemplo, está perdida. Muita coisa ela não vai recuperar mais depois. Eu já tive experiência disso, porque vocês já pensaram, faz 50 anos que eu mexo com esse processo de hipomnese, devido à minha experiência do 8. Ninguém esquece o primeiro sutiã. Eu não posso esquecer aquele 8 de jeito nenhum, que eu não sabia como fazer. Aquilo me perturbou. Você está entendendo? É terrível. Agora, com isso, eu vi uma opção de outras falhas que eu estava vendo. Outra coisa, a primeira falha que tem, logo em seguida, além desse processo assim, de um algarismo, de uma letra, é o processo da palavra. Então, é uma hipomnésia específica de vocábulo. A pessoa esquece. Ela, às vezes, lembra o que significa aquilo, mas ela não sabe o nome que ela vai dar. Isso é que acontece. Então, é muito comum. É processo, então, de hipomnésia. É diminuir a memória. Não é amnésia, não. Porque o povo fala em amnésia, inclusive tem médico que fala em amnésia, está tudo errado. Amnésia é quando a pessoa não tem memória nenhuma. Agora, quando ela perde um pedaço da memória, é hipomnésia. Isso faz 50 anos que eu falo e continua tudo do mesmo jeito. O povo acha que é amnésia. Porque perdeu a memória, perdeu tudo. Não é assim. Agora, outro. Gostaria de perguntar à verbetógrafa sobre qual foi o principal ponto que lhe chamou a atenção durante sua pesquisa para escrever o verbete. Também gostaria de saber se houve evocações durante esse processo. Olha, o principal ponto foi a paragenética. Paragenética é a questão do complexes, né? Você vê essa questão da paragenética, curso intermissivo e complexo. Então, esse acho que foi o principal ponto. E qual que é a segunda? Evocações. As evocações foram todas positivas, foram bem positivas em relação, assim, à questão de amparo mesmo. Eu vi que teve muitas questões positivas, inspirações. Agora, outra aqui para você. Percebi que a verbetógrafa citou várias vezes a paragenética no seu verbete. A professora tem estudo específico sobre esse tema, vivência ou retrocognição? Olha, os fatores inatos dispersos são indicadores para confirmar fatores paragenéticos? Olha a pergunta. Os fatores inatos dispersos são indicadores para confirmar fatores paragenéticos? Eu creio que sim, né? Se os fatores que você a gente vai conseguir fazer a pesquisa como, né? Como é que a gente vê a nossa paragenética? Eu vejo que é muito por aqui, aquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente faz, as nossas habilidades, a autopesquisa, porque muitas coisas a gente tem que prestar atenção, porque nós muitas vezes fomos engolidos pelo meio, né? E não corresponde exatamente àquilo que a gente é. Então, mas é através da autopesquisa, eu vejo também muito pela questão de tentar projeções conscientes, trabalho com as energias, para fazer essas pesquisas mais aprofundadas da paragenética. Agora, o que ela perguntou no início? Ela perguntou lá se você tem estudo sobre esse tema e a vivência ou a retrocognição. Não, eu já tive retrocognição, mas não do período intermissivo. Do período intermissivo eu já tive algumas lembranças, mas assim, não foram retrocognições. E, assim, eu não tenho estudo, agora eu estou tendo esse estudo, né? Porque eu me interessei, então comecei a estudar isso. Eu já vi a Magali estudar muito sobre biografia e na área da biologia. Sim. E eu acho que esse aprofundamento ajudou você também a expandir. Ajudou. Olha, tem uma coisa assim, interessante, porque o período que eu passei ali bastante tempo no holociclo, na holoteca, foram ocorrendo as sincronicidades, né? Então, no período que eu estava estudando inteligência, eu estava fazendo
uma monografia e era sobre inteligência. E, ao mesmo tempo, eu estava estudando o Darwin, a biografia do Darwin. E foi interessante porque eu vi os nomes e eu falei, poxa, já vi Simon e Binet, já vi esse nome. Aí eu fui, as sincronicidades foram acontecendo, né? Porque eu fui numa revista em que eu fui, dentro da enciclopédia, eu saí na capa. E a matéria da capa era relacionada com inteligência, com Darwin, com Galton, vinha falando de tudo isso. E eu falei, nossa, mas isso aqui já dá uma boa coisa, quer dizer, o que eu tenho relação com isso? Qual a minha relação? Então eu vejo que as sincronicidades, elas vão acontecendo também, né? Não sei, eu pretendo estudar mais esse tema agora. Agora, em Paradoxologia, página 3, o paradoxo de um esforço pessoal ser mais eficaz para reciclar-se comparado aos fatores inatos. Seria também o caso de uma interação entre esses esforços pessoais eficazes e fatores inatos? Eu acho que a interação é o que predomina, com certeza. Aqui eu só quis chamar a atenção da questão de não ser o dom, porque isso faz com que a pessoa fique cômoda. É um dom, outra coisa eu não lembrar, tenho... o presente é superior ao passado. Um esforço seu hoje pode valer muito mais do que qualquer esforço do passado. Então, o processo de aptidão, de ideia inata, o problema do passado, isso tudo fica para trás. Fica menor. Fica menor, Então nós temos que estudar muito isso. Ideia inata ajuda muito. Então, por exemplo, aquele caso que a pessoa chega para mim e fala assim, não, eu não posso seguir isso aí, não é igual a você. Você já nasceu sabendo essas coisas. Para você isso é fácil. Isso é tolice, isso é bobagem. Porque o problema é de lucidez na hora que a pessoa adquire aquilo. Eu, por exemplo, posso ter tido um monte de experiência e não lembrar de nada. O que adianta? O processo é agora. É o que a pessoa vivencia, de que modo. Então, isso que você está falando da América, aí, a Scientific American, e os processos todos, entre o problema inato e o processo da aptidão, ou do autoesforço atual, isso é muito sério. O autoesforço é sempre superior a esse. Você está certíssima nisso. E é bom frisar, porque é o mesmo assunto. Eles estão perguntando a mesma coisa. E tem muita gente, por exemplo, fala, não, mas a pessoa não nasce Einstein. Ela estuda, ela aprende, porque senão ela não consegue fazer nada. Você pode ter feito muita coisa na outra vida, mas quando se restringe, o restringimento intrafísico, você tem que estudar, você tem que voltar a conhecer. A coisa séria é a seguinte, sem autoesforço não há evolução. Pronto, é de papo. A base de tudo, a síntese é essa. E a aptidão é esforço. A aptidão de hoje foi esforço ontem. Não tem aptidão uma acumulação de esforço. Sabe, de geração espontânea. A aptidão se cria. Eu até coloquei a meritocracia na politicologia, porque é mérito da pessoa tudo que ela conquistou até agora. Não vem de um dia para o outro, ela conquistou, ela trabalhou em outras vidas. Isso, a sociedade sabota esse valor quando ela diz, quando ela atribui o dom, ela está tirando todo o esforço da pessoa. Ela está jogando no lixo o ralado que a pessoa deu para chegar até ali. Falar disso, é uma vergonha isso. Até a questão de você chamar os gênios, né? Então você separa, é uma forma de você separar as pessoas e fazer com que elas não atinjam aquilo. Não, ele é um gênio, você não é. Separa você de você mesma, porque a sua própria herança, você vai herdar a própria herança daquele esforço que fez antes. Então tem que pensar na trajetória. A aptidão teve uma trajetória. Qual foi a trajetória? Se a gente estudar a biografia, a gente descobre a trajetória da aptidão, da genialidade, da originalidade, da criação. É só estudar a biografia que a gente vê o que a pessoa ralou. Outra coisa também é ver as consciências cobaias. A gente aprende muito com ela. Isso é muito sério. Agora, justificativa desse jeito aí é o caminho da baratosfera. Quer ir para a baratosfera numa boa? Arranje justificativa. Eu gostaria de perguntar, na página 3, sobre o título Politicologia. Gostaria que aprofundasse um pouco sobre a meritocracia. Então, a meritocracia era isso que eu estava falando aqui com a Malo, né? E que a Malo colocou bem. É a questão da consciência, o esforço, né? Tudo aquilo que ela está conseguindo, ou que ela faz, é mérito dela. Ela conseguiu através do esforço, do trabalho. Até às vezes pode parecer um dom para algumas pessoas. Isso é um dom. Não, ela trabalhou isso na outra vida, trabalhou nessa também.
Porque não teve jeito dela também fugir do trabalho dessa vida. Então ela trabalha e por isso é uma meritocracia. Não dá para você, nada vai assim vir à sua mão, né, se você não fizer o esforço. Quer dizer, você não vai melhorar, não vai mudar se você não enfrentar as situações, né, as suas dificuldades. Magali, aqui no D. Também. Queria saber quais seriam os indicadores comportamentais, né, externos dessa predisponência. Ou seja, como é que tem algum jeito a gente olha para uma pessoa e a gente pode falar assim, aquela pessoa tem uma predisponência, né, à reciclagem. O que eu vejo, assim, um fator comum, que eu acho assim, nosso aqui, é que a gente se entende, né? É a questão da gente ter predisposição para autopesquisa, para querer se conhecer. Se você vê, a maioria das pessoas aí fora não estão interessados em se autopesquisar, né? É aquele objeto da ciência, pesquisa o externo, mas não pesquisa o interno. Eu vejo que esse é um fator comum, seria o curso intermissivo. Ter o curso intermissivo, não só isso, né? Mas o curso intermissivo, ele pode predispor a pessoa à reciclagem. Ele predispõe já, porque a pessoa, para entrar no curso intermissivo, ela já deve ter alguns fatores ali, né? Principalmente, eu acho que um deles deve ser a assistência. A pessoa já está predisposta a assistir, a interassistência. E aí, no curso intermissivo, ela vai, então, ter ali as matérias, né? Para estudar. E aqui é o acid test, né? Como chama, é o teste realmente daquilo que a gente vai conseguir aplicar, as habilidades ali que nós... Certo, quer dizer que você está falando que um dos indicadores seria a predisposição à autopesquisa e o curso intermissivo, né? A feitura do curso, é isso, né? Eu não sei se isso respondeu a sua pergunta. Eu acho que respondeu. Respondeu? Uhum. Porque também a Rosa está falando aqui que tem a taxologia também, né? Uhum. A taxologia tem alguns pontos ali, alguns fatores. Que realmente, Rosa, você tem razão. A auto-organização, a auto-incorrupção, o abertismo. Esses são os fatores que a gente pode dizer assim que tem relação com a predisposição à reciclagem. Ok, obrigado. Magali, aqui no A, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o mito da perfeição. E qual que é a relação, se há uma relação entre o auto-imperdoamento nessas relações, ou se a pessoa que trabalha o auto-imperdoamento, ela pode entrar na questão do mito da perfeição? Olha, o mito da perfeição, o que eu vejo sobre o mito da perfeição, é a pessoa que ela elige para si padrões que são fora do que ela pode, né? Ela se compara com o externo, ela quer tudo perfeito, né? Ela olha e acha que, eu quero o máximo. O que é o máximo? É aquilo ali. Então, ela coloca, às vezes, padrões inalcançáveis para ela. Então, ela nunca faz. Em vez dela colocar padrões que são relacionados a ela mesma, ao que ela já atingiu e o que ela ainda vai atingir, porque fica muito mais fácil e ela começa a ter esses ganhos, né, dos resultados do que ela se comparar. Por exemplo, a pessoa quer, no primeiro verbete, já fazer um verbete como faz o professor Valdo, ou responder as questões que ele responde, ou ter o parapsiquismo dele, enquanto ela não está colocando assim, ela está colocando coisas irreais. Então, eu vejo que o mito da perfeição, ele tem relação com isso. Não sei se você falou mais alguma coisa. Na verdade, eu queria saber a relação com o auto-imperdoamento. Se isso, a pessoa que entra assim, na questão do auto-imperdoamento, ela pode entrar na questão do mito da perfeição, entendeu? Ela não se perdoa? Olha, eu não sei, eu não pensei sobre isso. Se ela não se auto-perdoar, ela... não sei. O auto-imperdoamento mostra a autoassédio do outro, mas não da pessoa. Se ele não está perdoando a si mesmo, a tendência dele é melhorar. Então a gente tem que pensar por aí.
Então, essa autoassédio já começou a desaparecer. Então, a pessoa vai melhorar de qualquer maneira. Agora, o problema é interpretar isso com sinceridade, nu e cru, de uma maneira com bastante autocrítica, reconhecer a pessoa do jeito que ela é, assim mesmo. Sim. Isso é que é o ideal. É saber o que você é e o que você não é, né? E aceitar aquilo que eu acho Agora que aqui, de que maneira o senhor explica o processo de reciclagem existencial dos retomadores de tarefa? O senhor concorda que retomar a tarefa junto à conscienciologia não significa dissidência? Não, de modo algum. Às vezes a pessoa, por exemplo, ela desapareceu temporariamente para fazer um trabalho até de infiltrada, muito sério. Depois ela volta, eu já vi de tudo isso, e muito positivo. Aquilo que ela foi fazer era mais importante no destino dela do que qualquer coisa que ela fizesse aqui conosco. Por que parte do voluntariado interpreta essa condição como sendo algo decorrente e algo que tem problema? É sempre ter problema. Agora, o problema pode ser um problema positivo, pode ser um problema negativo, que bobagem é essa? Tem de tudo. Seria um enigma, um estigma do holopensene do grupo evolutivo? Às vezes pode ser. Mas, olha, veja mais isso de uma maneira mais cosmovisiológica. Você está vendo muito pequenininho. Tem que olhar mais para frente. Mas o caminho é por aí. Você entende essas coisas. Quem está falando aqui? Eu sei quem é o caso. Ela me falou que ia perguntar. Ela falou? É. A sua colega. É. Então, ela tem que admitir que ela, no caso, é uma retomadora. Não necessariamente ela é dissidente. Mas ela já falou que ela é retomadora. Antes, aqui. Ela já me escreveu falando isso. Ela é fora Então, de série, você sabe, né? Conheço bem a peça. Agora aqui, tive um sonho bem real, onde bati em minha irmã. Acordei com a voz dizendo que tinha matado, mas o que importava é que tinha reencarnado. E me chamou de pai. Ao sair para o trabalho, minha irmã me chamou em tom de voz de medo e disse que havia sonhado que eu batia nela. Logo após, acordou em catalepsia projetiva e teve uma projeção consciente. Sabia disso e tanto eu falar no professor aqui em casa. O lugar que ela foi em branco, com uma porta na frente, e espíritos querendo vê-la com curiosidade. Ela estava dessomando? Estou assediando sem querer? Por mais que pense positivamente nela durante a vigília, o que faço? Não, abençoa tudo, vê se vocês arranjam aí uma ambrosia para cada um comer em paz, celebra aí o convívio da história. E outra coisa, fica de olho para examinar o que é retrocognição. Nesse caso, tem aí um cheiro de retrocognição muito brava nessa história. Se examinar. Agora, quando tem retrocognição, que teve algum quiprocó, algum problema do passado, quase sempre é confusa a interpretação hoje. Isso faz parte do serviço. É processo retrocognitivo. Agora, outra. Tenho psicofobia de consciex baratrosfera. Falou bonito esse. Isso atrapalha minhas projeções, pois fico com medo e volto imediatamente para o corpo. De que maneira posso superar isso? Quais verbetes o senhor me recomenda? Projetar, devo me concentrar na energia ou no EV? Olha aqui, não tem nada de verbete para você. Você precisa de um livro, chama Projeciologia. Leia e critique o livro de fora a fora que você vai interpretar isso tudo. Agora, isso é normal, acontece na gente das melhores famílias, a humanidade inteira passa por isso. Sai do corpo, fica com medo, volta e interioriza imediatamente. Isso é automático, faz parte das bobagens do homem animal. Você ainda está muito animal no negócio. Então, vamos trabalhar com projeciologia, isso vai te ajudar mais. Não adianta falar em verbete com você nesse momento, não. Pega o livro e devassa o livro, acaba com ele. Outra. Natasha Demkina é uma menina russa nascida em 1987 em Saransk, na Mordóvia. Apareceu na mídia mundial por conta do seu dom. Natasha possui a habilidade de ver os órgãos internos de uma pessoa. Isso chama-se heteroscopia. Diagnosticando doenças, mau funcionamento de órgãos, bactérias, entre outros. A mídia chamou de visão raio-x. Sua pupila fica dilatada e ela entra numa espécie de transe e inicia o processo, sempre conversando com o paciente. Quer dizer, é um processo de descoincidência. Foi posta a teste por diversos céticos que insistiam em suas habilidades e eram charlatanismo. Pelo que pesquisei, a menina é religiosa, porém muito inteligente. Hoje está fazendo medicina em Moscou. Suas habilidades sempre atraíram muitas pessoas em sua casa, onde morava com a mãe e a irmã. Ela sempre estava disposta a fazer assistência. O senhor pode comentar o caso?
Sim, isso aí, mais do que heteroscopia, é fenômeno comum dentro do processo do parapsiquismo. Agora, ó, a Rússia está cheia de gente que é muito sensitiva que tem lá, e muita gente que domina energia e clarividência. Isso aí ela é descoincidida, é o processo de sair do corpo. Ela deve passar até com descoincidência virgem. Agora, esse povo precisa de estudar mais. Se ela está estudando medicina, ela vai longe, isso aí vai melhorar. É lógico que ela vai entrar em recesso. Vai entrar em recesso parapsíquico, um processo, cada medicina, uma opção de coisa. Depois ela pode recuperar aquilo de novo. Val, a que se deve o desenvolvimento parapsíquico dos russos? Você atribui isso a quê? Por que lá tem uma incidência maior? Lá é por causa do processo mesmo, o ambiente, o holopensene deles, outra coisa, tudo gelado demais, né? O gelo cria problema para Mas tem outras pessoas. regiões que também... Tem, mas lá é um gelo com gente sem vergonha. Você sabe que a máfia foi criada na Rússia. A máfia do Alindarne foi criada na Rússia, lá é que tem. A corrupção lá é simplesmente impressionante. Não, mas o que isso tem a ver com... Os processos de política, examina como é que a política toda é corrupta. Sim. Muito antes do Lenin, do povo todo. Mas o que isso influi no processo parapsíquico? Influi nessa história porque a pessoa fica querendo saber das coisas. Eles são mais abertos para o problema. Entende? Chineses e russos são abertos para a energia e para a os chineses a gente então, até entende. Essa abertura já é um meio caminho andado, todo mundo desenvolve mais. E outra coisa, eles dão muito valor para o processo de energia, que já descobriram que tem alguma coisa nesse sentido. A própria Academia de Ciências da Rússia admite certas coisas nesse sentido. É um dos únicos países que já falaram nisso aí numa certa temporada. Entre os países todos. Então, mas em compensação, é difícil. Olha bem o que é que se fala sobre Moscou, quem vai lá atualmente, como é difícil o negócio. Gente que tem cabeça. O negócio não é fácil. A própria cidade de Moscou é dificílima. Eu nunca desejei ir à Rússia. Eu estava na China, quando eles me convidaram, estava tudo aberto, era só entrar numa estrada lá que ia andar na Rússia. Eu não quis ir. Entendeu? E os próprios amparadores falaram, não entra nessa, deixa para lá. Agora, é lógico, o meu livro, Projeciologia, eles levaram e fizeram a tradução do livro em russo, mas não publicado, ficou só un petit comité, fechado entre a turma da astronáutica, que era a turma que eu encontrava lá nos cursos que eu dava no ITA. Então você veja bem como é que esse povo. Mas teve algum processo do passado de iniciação que concentrou lá? Não, que o grupo foi para lá? Já vem de muito tempo. Você lembra daquele cara que dominava todo mundo pela Kundalini? Rasputin. O que você quer? Isso é um... E outra coisa, é um monte de gente um pouco alterada da história deles. Então, tudo com processo tiveram destaque, né? É muita gente. Até na metapsíquica tinha mesmo na época que havia uma espécie de monarquia lá, sério, do Kaiser, do povo, tudo havia isso. Então, a gente tem que notar esse ambiente, né, com o povo que está ali, né? É a predisposição. A China também é desse jeito. Na cultura chinesa, isso fica muito evidente. A própria medicina chinesa, todo o trabalho de energia. Os russos, você não pode pôr a mão no fogo. Eles são impalpáveis, eles mudam de uma hora para outra, a situação é difícil. Olha lá, é o que eu estou falando, o processo de corrupção. Pensa nisso. É tudo impalpável, você não pega. Por isso, eles mesmo defenderam a perestroika, né, para ver se melhorava isso. Agora, quando tem gente que fala a verdade, vai longe. Glasnost, desculpa. Pois é, a Glasnost, aquele nosso amigo da testa, você está entendendo, marcada. Valdo, mas a repressão também, a repressão não é uma geradora de fenômenos parapsíquicos? Porque também, há toda uma repressão mas essa quase social. sempre vai para muito embaixo, é muito negativa. E lá não, com essa turma não. Por exemplo, a David Tashivili, aquela dona com processo de energia, era uma loucura aquilo tudo, a força que ela tinha. Ela era um verdadeiro arigó. Entende? Agora, o problema deles é que eles não levaram isso, porque na Rússia é muito difícil, é isso que eu estou falando. É instável. Não dá, já devia de ter uma verdadeira escola desse processo todo lá, mas não dá. Entende? Olha o governo que está lá. Até porque... Está sendo dirigido por um cara que dirigiu o serviço de inteligência. Até hoje. O resto tudo é pro forma. Tem que falar. Então é muita coisa de aparência, mas a realidade não é aquela. Olha o processo de comunismo. Fizeram a força danada, jogaram tudo no buraco, estão tentando arrumar as coisas.
A China está saindo melhor do que a Rússia, com toda a experiência deles, da Rússia. Então, o negócio é o tanto de gente, a situação toda. Intencionalidade, né? Intencionalidade. Até porque lá, muitos dos estudos parapsíquicos foram direcionados para o belicismo, para a questão militar. Né? Isso aí é um problemão. Para dominar o poder. Olha o homem está dirigindo lá, era o chefe do serviço de espionagem, gente. Então veja, como é que fica isso? Outra coisa, quem é que matou mais gente? Foi lá, o Stalin, que matou mais gente do povo todo. E outra coisa, calado, uma panca danada. Quer dizer, terrível isso tudo. Uma pergunta que não quer calar. O Euler viveu muito tempo, o nosso amigo lá na Rússia. Foi. E o Zéfiro, né, trabalhou com ele lá. Ele foi para lá, porque lá era um campo mais favorável para desenvolvimento do parapsiquismo, e o senhor trabalhou com ele lá por causa da predisponência dele? Não, ou para trabalhar no povo russo? Para ver o que podia fazer com aquilo. Muita gente tentou. Mas foi mais pela Rússia? A própria Blavatsky tentou muitas coisas disso. Ela também está nesse meio. Sim, mas quando o Zéfiro trabalhou com o Euler lá, foi mais pela Rússia ou mais pelo trabalho dele? Mais pela matemática. Matemática. E as consequências da matemática. Porque ele teve consequências da matemática lá. Você está falando lá. Fala aí para ela o que é que você viu sobre o homem, falando sobre a aplicação da matemática hoje. Quer ver o que ela porque viu? Porque ela assistiu lá o trabalho do homem, lá um professor. Tá. Isso agora, dessa semana. Vale a pena ver isso. Essa semana teve a Semana Acadêmica de Matemática lá da universidade onde eu trabalho. E eu dei uma palestra e em seguida assisti a palestra de um professor da Federal de São Carlos. E ele estava falando sobre modelagem matemática. E eu achei muito interessante. Por quê? Porque essa proposta da modelagem matemática é justamente você ir nas comunidades, ir no povo, literalmente no povo, e nas escolas, né? E saber as necessidades que aquela escola tem, quais são os problemas que aquela comunidade tem, eles listam. No caso específico, ele estava citando a Ilha das Peças, aqui no litoral do Paraná, que a escola tinha um problema com a questão da água, porque só tinha água potável a 28 quilômetros de onde eles moravam. Lá na Ilha do Mel, que é cheia de problema a ilha, aqui do Paraná. E aí, a partir dessa problemática, ele começou a trabalhar com os conceitos matemáticos. Então, por que a gente não faz uma reserva d'água aqui? Mas quantos litros tem que ter essa caixa de água? E quantos litros cada pessoa gasta de água por dia? E aí as crianças começaram a fazer pesquisa de campo. E foram questionar, e foram verificar, e quanto que dava. Eles descobriram 205 litros por dia. Ele foi checar, disse que a Organização Mundial de Saúde realmente adota 200 litros por dia. Como é que ensinar matemática? E ele chegou, enfim, depois de tudo isso, eles construíram a reserva de água para a ilha. E ele fez um questionamento para os professores de matemática presentes lá. Ele falou assim, olha, se vocês perguntarem para os seus alunos da educação básica, depois de 11 anos, o que vocês sabem de matemática, todo mundo vai dizer as 4 operações básicas, a regra de 3 simples e mais uma coisinha ou outra. Mas, para que serve a matriz? Para que serve o logaritmo? Para que serve uma série de equações de segundo grau? Tudo um monte de coisa que a gente aprende, realmente a gente não guarda, não usa, não lembra depois, né? E que a matemática na educação básica, não na faculdade, não no ensino superior, mas na educação básica deveria se centrar nisso, nas operações básicas, nos problemas reais da vida real para ajudar a comunidade, agora, não ficar na abstração. O homem matemático aí no caso é superior ao próprio engenheiro técnico que devia de falar essas coisas. Isso aí é coisa de engenheiro. Agora, um matemático falar uma coisa dessa, esse professor é fora de série. Entende? Agora, coitado, ele é uma voz isolada falando de Zé. É uma pena isso aí. Por isso que a gente vê o processo da matemática julgada fora e outro. Os próprios matemáticos deviam ser igual esse homem, falar sem parar, pôr a boca no trombone, mostrar a realidade. Agora, nesse país, com o Ministério da Deseducação, onde nós vamos parar? É fogo. Mas, ó, é uma coisa para você saber como é que nós estamos. Já tem gente, pelo menos, que grita, né? Tem uma área chamada etnomatemática que faz essas coisas também. Magali, aqui no ar, aqui em cima, parabéns aí pelo verbete.
E eu gostaria de dar 2 indicações ali na laboratoriologia sobre o laboratório da Paraeducação e o laboratório do curso intermissivo, que nós temos lá em Saquarema. Tá ótimo, obrigada. A gente vai colocar aqui depois. Magali, aqui em cima, na página 2, em parafatologia, na 4ª linha, eu gostaria que você aprofundasse um pouquinho mais sobre os extrapolacionismos parapsíquicos motivadores. Qual o link que você fez com a predisponência à reciclagem e esse item? Olha, é a questão das próprias projeções, né, as retrocognições, os fenômenos parapsíquicos, banhos de energia, que durante a nossa estadia aqui, né, nesse planeta, a gente vai tendo até para começar a lembrar, recordar e ver até se nós estamos indo na direção certa ou não. Eu acho que tem muito a ver com essas extrapolações, elas não vêm à toa, né, de graça, elas têm um motivo, e quando elas acontecem é bom a gente ficar atento, escrever e ver o que é que está nos, né, e aquilo motiva. Se a pessoa ela consegue definir ali o que está acontecendo, mesmo às vezes a gente nem sabe, mas é um elemento motivador. Pelo menos para mim, quando ocorreram, sempre me motivaram a continuar a fazer, né, as reciclagens. Então acho que tem relação com isso. Muito obrigada. Professor, eu tenho uma dúvida aqui em cima, que assim, quando a gente ouviu falar os primeiros neologismos que surgiram, veio uma orientação de que poderiam ser agentes de criação de novas sinapses, como a gente comprovou isso ao longo desses estudos todos, né? E por que a inserção de palavras em latim sempre? Seriam agentes retrocognitivos? Poderiam... O processo aí, vamos dizer, um dos efeitos, um dos interesses, ou uma das causas, ou um dos fatores que a gente quer fazer, é lembrar que a maioria das pessoas, principalmente essas que renasceram aqui no Brasil, na parte ocidental, andaram estudando grego e latim. Então, quando nós mexemos com isso, você mexe no problema do mental soma, do passado do mental soma da pessoa. Isso ajuda a retrocognição, ajuda o processo da hiperacuidade, leva a pessoa para a holomaturidade do problema. Ela fica com, pelo menos, uma predisposição, aquilo que eu chamo de receptáculo, você está entendendo? Dos cons magnos, que são as unidades de medida de lucidez dela. Então, o processo, nós não podemos esquecer o passado, não adianta. Mas a gente não pode mexer com o passado ou fazer qualquer coisa, temos que renovar o presente. Mas através do passado, a gente vê o que interessa. E outra coisa, o latim também, no nosso caso, é importante, porque eu trabalho com a língua materna, que é o português. E o latim, o português é derivado do processo do latim, a última flor do lácio. Então, agora, o que é que se passa com isso? Isso é importante para dar mais clareza nas nossas exposições, entende? Através da língua portuguesa. E outra coisa, a língua portuguesa é melhor que essas outras que tem por aí, com poucas exceções, tipo alemão ou qualquer outra aí. Por quê? Ela é lógica. O problema tem racionalidade. Não tem tanta coisa para você ver variações, exemplos e coisas diferentes. Então você pode fazer toda uma terminologia, que isso é a ciência da orismologia, que é o estudo da terminologia e a adequação e aplicação da terminologia que leva para a nomenclatura. Na hora que nós falamos numa coisa dessa, a gente entope a boca de todo mundo. Não adianta vir que não tem. Não adianta vir contra os fatos. Você está entendendo? Então isso liquida com o assunto, ajuda. E outra coisa, os processos que nós usamos, por exemplo, dentro da conformática, que é isso que eu chamo de conformáticologia hoje, que tem a etimologia, tem a neologia junto, mas tem os antônimos, tem os sinônimos,
Além disso, a gente coloca quase sempre estrangeirismologia, para dar uma cosmovisão da comunicação e da forma, que é a conformática, para ver o conteúdo que você está usando. Então, nós começamos primeiro abordando a forma, para depois chegar no conteúdo final. E depois, no fim aqui, do verbete, é o egão da pessoa. Como é que é o conteúdo em relação ao egão do leitor? Então, a questionologia final é vista nisso. Tudo é feito de caso pensado. Eu demorei muitos anos para chegar nesse critério, para fazer essa enciclopédia. Hoje, nós usamos cerca de 70 seções diferentes. Isso aí muda tudo. Agora, a pessoa tem que vir, ela quer combater as nossas ideias, liquida com esses verbetes. E outra coisa, hoje nós já temos, junto comigo, tem mais 84 verbetógrafos que já fizeram. Nós somos atualmente 85 já feitos. Já está feito. Outra coisa, os verbetes hoje são mais de 2.000 que já estão prontos. Esse aqui é o número 1971, mas já passou muito mais de 2.000. Então, por aí, a gente tem uma noção como é importante o processo de forma perante o conteúdo. Se a sua forma é precária, ou ela é pobre, ou ela é, vamos dizer assim, de pé quebrado, o seu conteúdo fica enfraquecido ou fica distorcido. Isso piora tudo, não adianta nada a comunicação. Agora, como nós estamos trabalhando com um negócio que é muito sério, nós não estamos fazendo consolação, nós estamos fazendo esclarecimento, é necessário que o esclarecimento se imponha através do conteúdo, mas apresentando uma forma adequada. Porque senão, em vez de esclarecer, nós vamos confundir todo mundo. Agora, é lógico, ciência não dá para fazer massificação. A conscienciologia não dá para massificar. Todo mundo sabe que a ciência é impossível isso. Eu vivo explicando aqui aquele caso que não foi eu que criei. A metáfora não é minha. Esse exemplo não é meu. Se você pegar toda a população de São Paulo e ensinar para ela a teoria geral da relatividade de Einstein, nem 10% não vai entender a teoria. Então, é impossível massificar ciência. Por quê? Devido a isso, nós falamos aqui hoje demais aí, que a Margali falou muito, a professora Malo falou, o professor Loche, e a Rosa também, que é o problema da aptidão e do alto esforço. Então, nós temos que ter alto esforço para entender isso. Então, a pessoa que chega aqui, se ela não entendeu, é colocar a boca no trombone, no microfone, e perguntar, olha, isso assim, como é que é isso? Por quê? Investigar, ciscar. Você está entendendo? Fazer pesquisa. Esse é o caminho. Agora, por exemplo, quem combate mais isso são pessoas que estão totalmente sideradas e envolvidas por algum processo religioso. Então já vem tudo mastigado, não precisa de pensar, não há pesquisa, é tudo imposto, é peremptório. Então isso é uma droga. Essas pessoas têm que ver que nós estamos trabalhando, fazendo uma abordagem de ciência, de racionalidade, de positividade e outra coisa, de debate. Para isso que foi feita essa redoma aqui, para a gente debater, discutir. É o processo da refutação, entende? Que é a discussão do assunto. Isso não tem religião, não tem seita, não tem nada disso. Agora, em ciência, a ciência é baseada em discussão, em debate, é refutação, é pesquisa. Alô? Eu estudei francês, latim, nós tínhamos diariamente um professor na escola, né? Mas parece que agora está havendo um movimento de que haja a volta do latim. Seria bom? Já tem gente que está ficando mais, vamos dizer, com maior erudição, a cultura está aumentando, é aquilo que a gente chama de polimatia. Na hora que aumenta, as pessoas voltam para as línguas aparentemente mortas, porque o latim nunca foi morto. A verdade nua e crua é essa. Ele sobrevive a tranco e barranco, mas vem sobrevivendo pelo tempo afora. Agora, o que se passa? Do jeito que eu faço, por exemplo, na questão aqui da hominologia, que é falar de personalidade, nós damos exemplo da situação que é acachapante. Ninguém pode reclamar. Não adianta insistir contra isso. E outra coisa, nós colocamos em cada verbete o mínimo de 7 homines.
Então a pessoa vê toda aquela vertente ou faceta ou o lado daquela personalidade. Então, por exemplo, esse aqui, nós falamos no Homo sapiens reciclans, que é o reciclante, o mutator, que é o da mudança, da reciclagem, o autopesquisitor, que é o pesquisador de si mesmo, o intermissivista, que é da intermissão, do curso, o Homo sapiens experimentalis, que é o que faz experiência, e o Homo sapiens progressivo, aquele que quer evoluir, ele não quer ficar parado no tempo, ele quer sair da mesmex. E o Homo autolúcidos, que já sabe o que é com, o que é a unidade de medida de lucidez da pessoa. E o determinator, aquele que tem autodeterminação. Porque sem autodeterminação ninguém evolui. Valdo, é se chegar e ter autodeterminação. Valdo, nesse contexto você está falando dos idiomas. Queria saber assim, qual a sua opinião a respeito daquele propósito do Esperanto como não, idioma universal? Eu trabalhei com isso durante muitos anos. Não adianta, isso tudo aí é uma língua artificial. Língua artificial não pega. Eles já fizeram um monte. Antes disso já teve o Volapük, já teve a língua internacional, uma série disso aí. Não funciona. Por exemplo, é bonitinho, é uma coisa idealista, é romântico, muita gente fala até com outros países, mas veja, não colou nada. Quanto tempo já passou? Você está entendendo? Não é prático, não é objetivo. Nós precisamos da coisa no dia de hoje, dia 25 de junho de 2011. Eu quero ver o negócio aqui, agora, já. Não vamos deixar isso e ficar numa posição de teoria, isso não resolve. O negócio é a vivência da coisa. Então a língua tem que ser vivida, entende? Por isso que a gente defende aqui os processos, por exemplo, e combatemos esse negócio do Ministério da Educação, que fica falando, nós vai, esse troço todo. Se de ir pelo lado superior, nós todos estudamos para isso. O que é isso? Então não pode diminuir o valor da essência do conteúdo das realidades. Nós temos que defender isso. É muito sério. De que modo a mudança de residência pode favorecer a predisponência à reciclagem, principalmente das questões políticas? Olha, eu mudei algumas vezes, até morei no exterior. Eu acho que muda muito. Quem está perguntando, eu não sei que já mudou. Então, e pela minha experiência, assim, abriu muito a minha cabeça. Eu acho que vale muito a pena a pessoa, quando ela vai para outro lugar e ela vê coisas diferentes, aprende coisas, né, que não está no cotidiano normal dela, ela começa a ver diferente. E até a volta para o Brasil, assim, você volta para o lugar onde você sempre viveu, a sua cultura, ela amplia, você vê de uma outra forma, você vê de fora, né? Você começa a sobrepairar. Acho que é até uma técnica, porque você começa a ver as coisas diferentes, né? Ressaltam aos olhos. Então, a pessoa que está fazendo reciclagem, quando ela muda, né, mesmo essa mudança aqui para Foz, ela tem uma oportunidade, são novas pessoas, novo ambiente, eu acho que oportuniza questões diferentes, né? No velório de minha prima, semana passada, exteriorizei energia em seu favor. Sua dessoma foi traumática e violenta. Fiz o correto ou não é aconselhável nessa situação. Ao fim da esterilização, senti câimbras internamente na altura dos órgãos gástricos. Que poderia ser esse sintoma? Não, você fez bem, às vezes a gente pode fazer isso. Agora, nesse caso é preciso de ter competência para fazer. Se você não sabe fazer desassimilação, tenha cuidado com isso. Agora, se mexer nos seus órgãos gástricos, isso aí é por causa do umbilical chakra. Você deve estar com ele bloqueado. A maioria, 51% da humanidade tem um umbilical chakra bloqueado. De modo que você tenha que desenvolver mais estado vibracional, assim e desassim. Quer dizer, assimilação e desassimilação simpática das energias. Agora, ajudar os outros que estão lá, assim, dessomando, ou logo que dessomou, ou no necrotério, isso é preciso ter gabarito. Eu já fiz isso muito, durante anos, um monte de gente. Mas tem que ir com calma, tem que saber. Porque senão você leva a turma que estava assediando aquela pessoa que dessomou.
que ela às vezes está amilolada, mas tem os outros que estão sabendo o que é chupando energia. Os vampiros extrafísicos. O que faço para ampliar minha retrocognição referente ao passado em que fui pai de minha irmã? O professor pode sugerir alguma técnica? Olha, o melhor que você faz é anotar as coisas do laptop e cuidar da sua vida, fazendo bastante interassistencialidade. Se os amparadores de função vê que é importante você saber de alguma vida sua anterior com a turma que você está assistindo, eles vão ser os primeiros a inspirar você para entender o assunto e compreender tudo. Anota tudo e procure dedicar seus altos esforços dentro da interassistencialidade. Ajude os outros, inclusive a turma da sua família, em primeiro lugar, aí, que às vezes é o que está precisando, já que tem retrocognição, é bem possível. Então, quem é que está com o microfone pode falar, nós temos tempo. Letra C. Tudo bom, Magali? Primeiramente, eu gostaria de expressar assim, a minha gratidão pelo seu verbete. Ele está bastante claro dentro da sua teática e expressa, dentro para quem estuda reciclagem, que é o meu caso também, ele dá mais suporte para aprofundar a pesquisa. Então, eu queria que você falasse na taxologia. Eu gostei bastante dos contrapontos que você colocou. Eu queria que você falasse um pouco do 2 e do 6. Tá. Então, o 2 é a busca da coerência com o próprio nível de cosmoética em contraponto à autossabotagem evolutiva, né? Isso tem muito, eu pensei muito na questão de construir o CPC, né? A pessoa que constrói aí o CPC, ela já coloca aquilo que ela não quer mais, que ela já sabe que não serve e que ela não quer mais fazer. Então, aquela pessoa que já sabe que o cigarro, uma coisa bem simples, né? O cigarro faz mal, então ela não vai mais fumar. Mesmo que aquilo seja difícil para ela, né? A gente sabe que, por exemplo, lá no CPC, muita gente, né? Inclusive você põe não pensar mal dos outros, né? E é uma coisa difícil, mas é uma coisa conquistável, você conquista. Então, acho que essa é a questão da autoincorrupção. O outro, o 6. O 6. O desprendimento, né? Esse aqui, eu pensei muito no desapego. Então, é a pessoa que ela recebe crítica, né, e sabe lidar com aquilo sem se vitimizar ou sem se colocar por cima. Então, de repente, aqui a gente vê muitos autores de livro, né? Eles fazem o livro e levam para ter heterocrítica. E muitas vezes, às vezes, ele estava pensando, não, meu livro está excelente, está bom, né? Tá pensando. Quando ele chega lá, ele recebe heterocríticas que ele não pensava. E aí, essa questão de você saber lidar com isso, né? Pegar aquelas heterocríticas, não se sentir vitimizado lá, porque né, esse livro, a Antivitimização, que é aí o verbete da Adriana, saber lidar com aquilo. Então, é o nosso exercício de aprender a lidar com a heterocrítica. E aí, fala um pouco desse contraponto que você colocou com a vaidade, que eu achei assim bem assertivo. Então, a vaidade é você querer manter aquele status que você não tem, né? E que não vai te fazer bem, porque você tem parte da evolução, a gente parte do patamar onde nós estamos para atingir outro. Né? Se você está partindo de um patamar vazio, né, que não tem base, você não vai chegar em lugar nenhum. Então foi nisso que eu pensei. Que é um contraponto é a vaidade, você querer partir de algo que você não é, né? Então tem aquela coisa, aquilo que você é e aquilo que você não é. Então acho que isso a Conscius assim me ajudou bastante também. Você vê, se aprender esse processo de heterocrítica. Tá. Posso perguntar mais uma? Pode. É da megapensenologia. Aptidão é poder. Me chamou a atenção, assim, né? Não sei se você já falou, poderia... Não, eu já falei, mas eu posso repetir aqui. Esse eu peguei lá do livro Mega Pensene Trivocabular,
E eu coloquei por causa das habilidades, né? A gente entender que as habilidades que nós temos, elas estão aí, a gente tem, e é um poder nosso. A gente tem que fazer alguma coisa com isso também, né? Tem que se virar. E uma coisa que eu vejo muito, até ampliando esse tema aqui, é que às vezes, para a gente tem o poder de uma habilidade, mas muitas vezes está travancando com um mega trafar ali. Então, tem que também trabalhar com esses desafios, né? De você tem o poder, mas, né, tem atravancamentos, tem dificuldades, tem desafios também para utilizar esse poder. Obrigada. Né? Então, quem é que está com o microfone aí? Tem mais ninguém? Como é que é? Nós temos ainda 12 minutos. Vocês podem entrar. Magali, na página 1, na fatologia, você coloca o temperamento. Você poderia fazer uma correlação com a predisponência à reciclagem? Eu vejo que o nosso temperamento, ele é ali, né? O balanço dos nossos trafores, dos nossos trafares. Então, você entendendo o seu temperamento, você está entendendo muito das suas predisposições, né? Eu vejo, esse é o ponto, assim, principal. Você entender o temperamento e aproveitar isso. Magali, aqui no B, Selma. Você colocou na página 2, ciclologia, o ciclo autoconsciencioterápico, autoinvestigação, autodiagnóstico, autoenfrentamento e autossuperação. Você acha que, assim, a postura da pessoa, a entrada para a autoconsciencioterapia ou até conscienciometria, é um fator divisor, é uma coisa assim que chancela essa pré-disponência à reciclagem? Olha, eu penso que sim. Uma das coisas que eu fiz a Recim, eu fiz também consciencioterapia, e assim, eu vejo que são coisas diferentes e complementares, né? Por exemplo, na Recim, você amplia a significação dos adjetivos que você nunca pensou, então você amplia a sua cognição em relação ao que você né? Os adjetivos que você pode ter, aquelas suas predisposições, os seus traços. Mas quando você vai para a consciencioterapia, a questão ela é mais técnica, não é só você mais. Então você tem ali o técnico, e isso ajuda muito. Faz assim, é um salto, porque a pessoa, ela vê de maneira diferente, já não é só a sua visão. Então, você amplia, né? E aqui no ciclo, eu acho que eles te dão também essa ferramenta, que depois que você sai da consciencioterapia, eles te prescrevem estar sempre fazendo a autoconsciencioterapia. E aí você vê que você já consegue pensar mais amplo, né? Você já tem outras ferramentas que você aprendeu na consciencioterapia e, bom, digamos assim, te dá um salto nas questões de evolução, né? Eu queria chamar a atenção para vocês que a nossa professora Magali andou estudando só dentro da fatologia. Ela fez uma dúzia de relações com o processo da reciclagem, muito séria. Então ela fala, presta atenção, é só ler, está lá falando, tem a relação. Porão consciencial, interprisões grupocármicas, maxidissidência ideológica, recuperação de cons, gargalos pessoais, amizades ociosas, amizades raríssimas, dupla evolutiva, estado vibracional, rotina útil e o desafio da dispersidade. Ela conseguiu falar sobre esses assuntos todos relativamente à reciclagem. São assuntos sérios, básicos, fundamentais no nosso processo. Isso está tudo aí na fatologia, que tem mais de 20 linhas. É importante isso aí, é a base do seu processo de análise aqui, da abordagem do assunto. Ficou muito bom isso. Oi, Magali.
O Lindomar aqui no B. Na página 4, na taxologia, eu gostaria que você falasse um pouco mais do item 1, abertismo. Então. E a tua teática, né, nesse item. Eu vi assim, dentro da questão do abertismo, eu vejo que é a única forma da gente evoluir, né? Porque a gente evolui em grupo. A gente não é individual, você evolui em grupo. Então, se você não tem interação, se você não tem diálogo, né? Você vai estar realmente se podando, né? Como é que você vai evoluir? Então, eu fiz um contraponto que é a gente favorecendo esse holopensene de abertismo, né, da comunicação, que é o que ocorre aqui. Eu acho que eu vejo isso muito dentro do tertuliário, a gente se comunicando, falando, se expondo. A admiração, discordância, que eu vejo que essa é uma vida para a gente também estar lidando com esse binômio, né? Antes, fazer uma crítica era algo ruim. Hoje já está significando outras coisas para a gente, oportunidades. Uma crítica é uma oportunidade de você estar aprendendo. E também do diálogo desinibição, né? Que é a questão da dupla, de falar, que tem situações onde a pessoa não fala nada. Ela conversa mentalmente e acha que te falou. Mas eu te falei, não te falei. Não, você não falou. Ah, bom. A pessoa, ela dialoga consigo mesma e não sai, né? E eu vejo isso como um contraponto à misantropia, né? O antissocial, aquele que não gosta de gente mesmo. Então, qual o holopensene que a gente está fortalecendo? É isso que eu pensei quando eu coloquei isso aqui. Eu vejo que dentro do meu caso, eu estou tentando aplicar isso, né? Tá, ainda é difícil, mas eu estou tentando. Magali, aqui no D. Aqui. Tá. Eu queria saber se, desculpa a minha ignorância, que eu não sei muito do cosmograma, mas se existe um teste, né, em que a pessoa pode medir a sua predisponência à reciclagem. O indivíduo quer saber, né, quanto ele está... Eu acho que o conscienciograma em si é tudo isso. Mas especificamente, por exemplo, o indivíduo quer saber o quanto ele está preparado, né? Quanto ele está de aptidão, propenso para realizar reciclagem. Existe alguma coisa um instrumento de medida bem objetivo assim ou Sim. Não? Olha, que eu me lembre não sei se tem alguém aí da Consciência, pode falar, Luimara. Oi, nós temos sim, tem o ressexograma. E ele foi apresentado na jornada de autopesquisologia lá no Rio de Janeiro, em novembro, e ele foi publicado nos anais, na revista Consciência. E ele pode medir a predisposição a reciclar? Tem um percentual. Legal. Ok, obrigado. Eu que proponho, né, o ressexograma, então são 74 itens, dividido em sessões, onde você vai fazer a avaliação e vai ter ao final o percentual de ressexibilidade. Então a gente trabalha na Conscius com esse instrumento. Temos sim. Ok, obrigado. Sim. Aqui no B. Oi. Só uma contribuição aqui na página 4, taxologia 2. Uma correção aqui. A busca da coerência com o próprio nível de cosmoética em contraponto à autossabotagem. Acho que aí tem isso é uma crase, né? Tem que ter um ponto aí. A autossabotagem, tá. Tá, obrigada. Magali, você consideraria a predisponência um mega hábito evolutivo, alguma coisa assim? Seria um dos principais hábitos evolutivos? Eu acho que ele ainda não é um hábito, né? Eu acho que o hábito vem depois, pelo menos o que eu percebo, porque você está predisposto,
você já está preparado para fazer aquilo, mas para fazer é um outro passo. Mas o fato de você já estar predisponível, ou já estar predisposto para isso, né? Já não seria um hábito em si? Olha, eu não vejo como um hábito, porque você está predisposto, né? Então, e a pessoa é uma postura. Você não poderia ser um hábito você estar sempre predisposto. Estou sempre predisposto. Aí é um hábito, né? A pessoa está sempre predisposto, mas a predisposição em si eu não vejo como um hábito. Não sei se você quer pode ser um crescimento. Ela vem de uma postura e pode se estabilizar como um hábito, talvez. Não sei. Certo, né? Eu não consigo Magali, ver como hábito. Sim. Eu queria que você esclarecesse um pouquinho sobre a voliciolina na acabativa. O que eu vou aprofundar com o estudo desse termo, desse a voliciolina tem um verbete, né? É a vontade. Então, a pessoa que ela está predisposta, eu vejo que tem, no fundo, essa vontade. Que a vontade é que é o combustível, a voliciolina é o combustível da vontade, né? Mas eu vejo que a vontade é o que move a consciência. Então, se ela tem predisposição e vontade, ela vai longe, né? Ela alcança todas as reciclagens dela ali, ela consegue fazer. Não sei se é isso. Não, obrigada. É que eu queria saber que, além da vontade, se haveria, assim, um aprofundamento, além do verbete, né, se poderia encontrar em algum livro, alguma mais aprofundamento. A voliciolina? Sim, a voliciolina, ela tem um verbete. E tem uma série de verbetes, nós falamos voliciolina. É só pegar pelo Find e procurar. Voliciolina, que você vai achar uma série de verbetes. Queria agradecer. Obrigada a todos. Eu quero agradecer você, o seu belo verbete, muito sério. Estou esperando os próximos 50 e um livro, tá certo? Muitas graças, valeu. Nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 192 assinaturas no livro de presença, 28 perguntas presenciais, 22 perguntas online, 74 votos presenciais e 10 votos online. Hoje teremos os recados da Marlene sobre cursos da Apex. O João Paulo sobre o curso com Sincobaia. A Vera sobre o Web Conference. A Rosa Nada sobre o programa Verbetografia. E o Pedro Fernandes sobre o ciclograma parapsíquico. Boa tarde a todos. A Apex convida para o curso Técnica de Mais um Ano de Vida. Ele acontece no Auditório do Discernimento. É um curso em 4 módulos. O primeiro módulo acontece no dia 26 a 28 de agosto deste ano. Segundo módulo, 19 e 20 de novembro, também de 2011. Terceiro módulo, 14 e 15 de abril de 2012. E o quarto módulo, de 1º a 2 de setembro de 2012. É o curso para quem deseja dinamizar o trabalho da evolução consciencial. Vários professores estão convidados, entre eles a professora Malu Balona, que vai trazer as suas vivências com a aplicação da técnica. Também a importância dos registros. Informações e inscrições na recepção do CIAEC, contatos código 45, telefone 3525-2652, ou então pelo site www.apexinternacional.org. Obrigada. Atentando também que há descontos para inscrições até o dia 30 de junho. Obrigada. Boa tarde, eu vim falar sobre o curso com Sincobaia do Conscienciograma, que vai ocorrer em julho, no dia 7. Dia 7 é uma quinta-feira. É um curso interassistencial onde a gente usa a técnica do Conscienciograma
É um curso com 10 vagas apenas e 3 sorteios. 3 pessoas vão ser sorteadas para passar pela técnica, mas na verdade todo mundo está dentro da técnica, todo mundo passa pela sua exposição, pela sua heterocrítica, pela sua autocrítica. O curso vai ser quinta-feira, dia 7, e vamos ter preços especiais para quem participa da Escola do Parapsiquismo. Você que vem para Foz ou está aqui e participa da Escola do Parapsiquismo, que começa no dia 8, é só antecipar a vinda um dia, no dia 7, e participar do Consim Cobaia, que começa a partir das 3 da tarde. Então, Consim Cobaia do Conscienciograma, dia 7 de julho, aqui no CAEC, mais informações na recepção. Obrigado. Boa tarde. A Apex convida para a webconferência deste sábado, às 15h30, com o professor e EPICOM Felipe Mansur. Temática: Ideias Inatas. Principais tópicos: autoconstatação do curso intermissivo, identificação de ideias inatas, paradiplomacia intermissivista. O acesso é gratuito através do site da Apex, www.apexinternacional.org. Obrigada. Boa tarde. O convite é para o programa Verbetografia. A gente está lançando agora, vai começar no próximo final de semana, né, dia 2 e dia 3, o programa Verbetografia no molde intensivo semipresencial. A gente pede para que as pessoas interessadas no programa façam suas inscrições até, no máximo, quinta-feira, próxima agora, para poder dar tempo da gente organizar aí a seleção do título que a pessoa vai desenvolver o verbete. Na parte presencial, o primeiro dia logo de programa, a pessoa já vai realizar etapas já na escrita do próprio verbete. Então, é um ambiente com um campo bem propício à verbetografia. A gente convida a todos, e a pessoa interessada mesmo no programa já pode ir assistindo às aulas virtuais que já estão disponíveis no site da Tertúlia, na página do Verbetógrafo. São 3 aulas virtuais. A gente espera vocês lá no programa Verbetografia. Obrigada. Pessoal, meu convite é para o curso Ciclograma Parapsíquico Pessoal. Esse curso ocorrerá na Semana do Intermissivista, começando no dia 18 de julho, indo até o dia 21. E o objetivo principal é ajudar na auto-organização do desenvolvimento parapsíquico. Nós vamos ter 3 campos, com o objetivo de ajudar no desenvolvimento da TENEPS pessoal, do epicentrismo consciencial e da autodesperticidade. Nós vamos trabalhar com planilhas, análise de casos e além desses campos bioenergéticos. Então, mais uma vez, de 18 a 21 de julho, anteriormente ao Congresso dos Intermissivistas. Maiores informações na recepção do CAEC. Obrigado. Para amanhã teremos o verbete Autorrespeito Multidimensional. A especialidade Autoconscienciometrologia. A autora, professora Adriane Pereira. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.